página, que é a página que eu vi. Isso. Agora deu? Agora deu. Isso. Então, e o Freud, nas obras completas, ele fez um estudo de tanto do Da Vinci quanto do Michelangelo. E foi baseado nas obras do Da Vinci e do Michelangelo que o Freud lançou a hipótese dos dois terem características homossexuais. Isso dava para perceber, segundo Freud, na própria obra deles. Inclusive, dizem as más línguas que a Mona Lisa era o amante dele. E é de fato, se vocês pegarem uma pintura do amante auxiliar e a Mona Lisa, vocês vão ver que eles são bem semelhantes. E do Michelangelo. Então, isso tinha a ver muito com o que o Freud chamava de sublimação. O que é sublimação? Transformação da energia sexual em energia de trabalho. E tanto Da Vinci quanto Michelangelo usaram e abusaram da sublimação. Tanto é que as obras deles continuam até hoje, são imortais. Então, o exemplo da obra do Da Vinci é a Mona Lisa. Mas tem a Santa Ceia também, que é fantástica. E Da Vinci ainda foi tudo, né? Ele foi engenheiro, ele que projetou helicóptero, asa delta. E o Michelangelo, enquanto pintor e escultor, é uma coisa fantástica. Se vocês tiverem chance de ver a Pietà, que é a escultura, ou Davi, são perfeitas, simplesmente perfeitas. Uma coisa assim que é de se admirar. Então, seria um exemplo de sublimação. E escritores como Dostoiévski, que escreveram os irmãos, que escreviam Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. E ainda Freud analisou Jensen com a obra Gradiva e algumas obras de Shakespeare, como Hamlet e Macbeth, e de Goethe. E esses estudos contribuíram para a compreensão de que é impossível separar o artista da sua criação, porque toda a criação nossa são projeções. Ao realizar sua obra, o artista a envolve em seu estilo pessoal, imprimindo uma espécie de marca registrada às suas produções. Então, aí é que está. De repente, Dostoiévski, Shakespeare, eles podiam ter questões de dissociações, porque o que é autor de obra? Ele cria vários personagens, e se for ver, as várias personagens são projeções da personalidade do autor. Então não é só Fernando Pessoa e David Bowie, muita gente, escritor também, tem isso, só que isso aí é de forma saudável, não de forma patológica. Próximo slide. Então, essas leituras serviram de base para técnicas projetivas, os testes psicológicos. E esses métodos projetivos fazem com que a gente possa ter ideia sobre esse alguém que fez a obra, por meio da sua produção, das suas visões e de estímulos ambíguos. As experiências prévias incluem as percepções e produzem entrelaçamentos que se materializam nas fantasias criadas frente a estímulos ambíguos. Tais criações acabam constituindo uma amostra válida e confiável do modo de ser da pessoa, da sua personalidade. Isso o Anzier e o Belloc falaram.
a gestáltica das manchas do teste de Rocha, ou seja, as manchas de tinta que nós vamos ver daqui a pouco. O rabiscar de um desenho das chamadas técnicas gráficas, ou seja, o HTP, não sei se vai dar tempo, mas se der, ou ainda relato de uma história do ETAT. Todas essas atividades permitirão a leitura da vida psíquica. Então, continuando, por favor. Próximo slide. Então, o Anzier, ele classifica os testes em 3 categorias. Técnicas expressivas, que não deixam de ser técnicas projetivas. Há uma liberdade, tanto de instruções quanto do material utilizado, como o palográfico e o PMK. Eu digo, não é bem uma ampla liberdade, porque o teste palográfico, para quem já tirou carteira de motorista, deve ter pedido para fazer o teste palográfico, que é você fazer riscos. Sim, eles tiveram no início da etapa, eles tiveram esse aprendizado, porque foi realmente o primeiro teste que eu trabalhei com eles. Inclusive, Certo. assim, até sendo mais precisa, é uma técnica expressiva gráfica, né, Ricardo? Por causa do grafismo, né? E o PMK. PMK, vocês trabalharam também? Não, PMK não. A gente não tem o material lá, mas eu Falta acredito. mesa, né? Aham, tem que Mesa. ter a mesa para aplicação, mas eu acredito que alguém já deve ter tido contato, porque quando eu tirei carteira, o teste que usava era o PMK. Então, por que eu falo que são testes projetivos? Porque o palográfico, já que vocês já tiveram aula de palográfico, entre outras coisas, mede a agressividade. Então, palos com ganchos ou então com pontas, lembrando o número 1, tem a ver com agressividade. PMK também, por isso que são testes utilizados para a carteira de motorista, que tem aquela coisa dos anos 70, não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Por isso que os testes são utilizados, para verificar a agressividade. Temos as técnicas projetivas, com respostas livres, material definido e padronizado, embora ambíguo, que é o Rocha, o TAT e o HTP. Bom, Rocha é o teste das manchas de tinta que nós vamos ver daqui a pouco. TAT são quadros que a pessoa tem que elaborar histórias baseadas nos quadros. E o HTP é o desenho da casa, árvore e pessoa, que se der tempo a gente vai ver hoje, se bem que eu acho difícil que a gente veja isso. Ô, Ricardo, aproveitando essa sistematização, eu tenho uma dúvida com relação àquele conceito de testes projetivos impressionistas. Seria a mesma coisa. É a mesma coisa. É só uma outra expressão para dizer... É sinônimo. É sinônimo, ok. É porque eu Testes tinha esse receio de... É porque o Pasquale sempre usa, às vezes, essa expressão impressionista, né? E outra dúvida, o teste Pfister, as pirâmides coloridas de Pfister, ele seria expressivo também, né? Aí é que está. Teste expressivo é teste projetivo. Projetivo. Então, mas eu vejo o Pfister como sendo projetivo, porque você teria que pegar aqueles quadradinhos, montar pirâmides, tudo mais, e utilizar as cores, tal. E também é um teste de personalidade. Sim, sim. Obrigada. Nada. E tem os testes psicométricos, né? Que são os testes de múltipla escolha. E que são os testes que têm maior confiabilidade estatística, justamente por ser testes objetivos. Então, nós temos o EBDI, que é o teste de depressão do Dubai, temos o Raven, que é um teste de inteligência, só que só pega inteligência fluida, ou seja, conhecimento zero e lógica 100%. Próximo slide, por favor. Então, desenho do tipo HTP, ou então desenho da família.
pode ser toscos e grotescos ou sofisticados, com a técnica se traduzindo em trabalhos bem elaborados. Ou podem expressar a maestria de grandes pintores, como Da Vinci, Renoir, Picasso, Salvador Dalí. O estilo não importa. O que interessa é que todas as pinturas e desenhos, desde as garatujas de criança ao elegante e sofisticado traçado de um arquiteto, podem revelar o mundo interior ao seu redor. A presença ou ausência do domínio consciente da gramática e da sintaxe da linguagem gráfica não impede a revelação da vida psíquica da pessoa. Então, por exemplo, para quem fez o palográfico, ou mesmo HTP, se vê a força com que você coloca no lápis, se sai aquela linha bem tênue, praticamente o cara não coloca força nenhuma, ou então se ele acalca o lápis na folha, isso tem a ver com agressividade. Eu queria depois que você pudesse comentar, até aproveitando esse slide, que eu tive uma oportunidade de dar a introdução ao HTP para eles. E a gente teve uma dúvida, porque atualmente a instrução de aplicação do HTP, que é o teste da casa, árvore, pessoa, né? Quando eu tive essa instrução básica, a Bianca ensinou a aplicar numa folha só. E agora eu li que a gente tem que aplicar cada desenho em uma folha. Aí eu queria que você só comentasse isso rapidinho, porque eu sei que a gente vai focar no Rocha, e ficou uma dúvida, né, turma? Quando eu comecei a ensinar, até porque tinha a questão do contexto, né, para poder fazer a interação, mas depois que eu fui lendo aquela normatização que a Iraí Bocato publicou mais recente, eu vi da questão de ser em folhas diferentes. Eu quase caí da cadeira, porque eu fiquei desatualizada, mas eu tive que rever isso com os meninos. É o seguinte, aplicação de HTP. O primeiro desenho é sempre da casa, e a gente entrega a folha na horizontal e não na vertical. Isso também é informação, porque se a pessoa, você entrega na horizontal, ela resolve virar e desenhar na vertical, isso pode indicar rebeldia. E essa tua dúvida, Natália, é frequente, porque eu estava conversando com uma junguiana no ano passado, ela aplicava HTP do mesmo jeito que você foi ensinado. Eu falei, não, você precisa ser atualizado. Aí, que não são os 3 desenhos em um, não. Mesmo porque tem o seguinte, a gente pede para desenhar a casa, certo? O que a pessoa desenhar mais é informação adicional. Então, a pessoa desenha a casa com gente dentro, com plantinha, com cerquinha, com jardinzinho, com passarinho, cachorro, gato, galinho, certo? Tudo isso a gente chama de desenho adicional. O que interessa é a casa. Os outros 2 desenhos, a gente entrega a folha na vertical, a árvore e a pessoa. E, embora não tenha tempo, a gente marca o tempo de reação desde quando a gente entrega a folha é segundo zero. Quando ele começa a desenhar, por exemplo, é X segundos. E na hora que ele termina o desenho, X minutos e Y segundos. E tem isso também é informação, que tem uma tabela. Até 10 segundos ele é do tipo ansioso, de 10 a 30 segundos ele é normal, acima de 30 segundos ele pode ser alguém, digamos, inibido. Então, Ricardo, Ou seja, tudo isso tem a ver. Eu vou repassar para os meninos, então, na segunda, esses detalhes a respeito da quantidade de folhas, que são 3,
e que a primeira folha, que é o desenho da casa, fica na horizontal, né? Além desse detalhe do tempo de reação, né? Que eu não estava atenta também a isso, sabe? Ó, dá para Ah, ver? legal. Inclusive, esse é o manual de aplicação do HTP. HTP. E essa é a folha de respostas do Sim. HTP. Uhum. Está vendo? Tempo para começar o desenho, latência, tempo para completar o desenho. Na casa, árvore, pessoa. E aqui tem um inquérito. Tem. Quantos andares tem essa casa? Aham. Essa casa é feita? É a sua própria casa e assim por diante. Isso. Eu passei o inquérito para eles, mas essa questão do tempo de reação eu não fiquei atenta, porque assim Então, como eu não tenho, a gente não tem esse acesso ao material, inclusive, Ricardo, depois, se você puder me emprestar para que eu possa transmitir, eu dou aquele então jeito de alguém pegar aí. fala para Unipac comprar folha de respostas. É, É eu isso. já comentei, mas fui eu que ofereci a aula sobre HTP, mesmo não tendo lá, para que os meninos tivessem a oportunidade de estudar, né, nessa disciplina. Mas a gente vai atualizar, se Deus quiser. Mas aí eu quero só o conteúdo informativo para eu poder deixar eles agora atualizados, né, com o meu gap aí. Eu quero rever isso para que eles possam ter a informação concreta, tá? Então, eu posso dar, mas aí não vai caber no WhatsApp, vai caber no teu e-mail. Não, não, eu tenho. O Ô, Ricardo, slide curso. eu tenho como é que fala? Meu intercâmbio Bajos de Fora. Se você não se importar, eu dou um jeito. Então, pelo seguinte, que eu posso dar uma folha de resposta original para você. Ah, beleza. Eu vou te ligar depois, então, para a gente poder combinar isso. Que eu Só que tenho eu uma. mudei. Eu estou Ah, morando eu na sei. 040 agora. Você me contou, mas depois eu pego esse detalhe. Obrigada. Tá certo. Valeu. Bom, então, próximo slide. O Hammer, que é outro autor sobre testes projetivos, os pintores são os primeiros a reconhecer que eles mesmos acabam criando uma realidade subjetiva, ou seja, tem a ver com eles. Em suas pinturas, o pintor está sempre retratando suas duas pessoas, o modelo e a si mesmo. Existem múltiplas constatações dessa vinculação entre o retrato e o seu pintor, e a Mona Lisa já sugeriu diversas interpretações. O sorriso da Mona Lisa não pertencia à Mona Lisa, representava o próprio Da Vinci diante da vida e refletia a distraída superioridade da qual se armava para compensar o seu ressentimento contra o tratamento pouco generoso que o destino lhe dera e frequentemente a falta de reconhecimento do lugar que lhe correspondia na vida. Então, na verdade, o Da Vinci, apesar de ser gênio, ele era meio jogado às traças, certo? Seria por aí. Próximo slide. Então, estamos já chegando ao término da aula sobre projeção. Então, conclusão. Então, o melhor domínio sobre os conceitos básicos poderá aumentar a fidedignidade das interpretações por parte dos psicólogos. Em decorrência, não apenas diminuir as resistências em relação a esses métodos, como fortalecer a confiança em seus resultados. Aqui vai um pequeno parênteses de questões radicais, que é o seguinte: tem uma corrente nos Estados Unidos que quer retirar do currículo do curso de psicologia de lá testes projetivos. Por que eles querem retirar?
porque, do ponto de vista psicométrico e estatístico, o teste projetivo não vale nada. E tem um grupo da UFMG, que é discípulo desse grupo dos Estados Unidos, que quer fazer a mesma coisa com o curso de psicologia da UFMG. Teste projetivo serve para nada, portanto, vamos jogar tudo no lixo. Perguntinha inocente, o que vocês acham disso? Se eu puder opinar aqui já de pronto, eu acho que a questão da personalidade fica comprometida de ser avaliada, né? Não, porque existem muitos testes de personalidade que são psicométricos. Nossa! IFP é um deles. E Tem o NELP? o Big Five, que é outro teste de personalidade objetivo, que também é um deles. E Tem o aquele MMPI, que são MMPI? 532 questões, que é validado nos Estados Unidos, aqui já não mais, certo? Então, o problema não é esse. Nossa, mas como? É porque quando a gente teve assim a formação aí, eu acreditei que a personalidade mais genuína poderia ser através desse tipo de técnica, né? Mas a Tá, vamos psicometria lá. realmente depois foi ocupando. Agora, no Brasil, isso está muito comprometido, né? Por causa das validações, e a gente sabe que isso, como você mencionou, o MMPI, eu cheguei recentemente a verificar o NELP, né? Como uma possibilidade de. Mas é baseado no Big Five, né? Que também é um teste objetivo, psicométrico. Objetivo. Uhum. Bom, vamos continuar com esse slide. Uma segunda conclusão diz respeito à necessidade de sensibilidade, tato e conhecimento na interpretação dessas técnicas. Esse é o outro argumento que eles usam, que é para jogar o teste no lixo, o teste projetivo no lixo. Sensibilidade indica a subjetividade do aplicador e de quem vai interpretar o teste. Logo, não é da pessoa que responde o teste. As associações produzidas precisam ser interpretadas com tato e cuidado. Ao se lidar com os materiais projetivos, a responsabilidade é muito grande, principalmente porque as interpretações não estarão expostas a olhares críticos e observações de observadores externos. Quando estão em jogos, as associações produzidas a partir dos métodos projetivos, é preciso evitar o risco da interpretação revelar mais de quem interpreta do que do sujeito interpretado. Isso é mais um argumento que eles têm para jogar o teste projetivo no lixo. Porque pode falar mais sobre você que está interpretando o teste do que sobre o paciente que respondeu o teste. Muito bem. Por que eu acho que quem deve ser jogado no lixo são eles e não a gente? Por um motivo muito simples. Sob determinados pontos de vista, o ser humano é igual ao outro. Isso é, digamos, é uma forma da gente levar em conta o teste psicométrico. O que o teste psicométrico vai fazer? Sempre compara você com o resto do mundo. Então, sobre certos aspectos, o ser humano é igual ao outro. E sobre certos aspectos, o ser humano é único. Aí entra o teste projetivo. Então, o ideal é você usar os dois. O teste psicométrico para você se comparar o paciente em relação ao mundo, para ver se o camarada é ou não normal, se bem que eu não gosto do termo normal, porque normal é aquilo que tem mais. E muitas vezes aquilo que tem mais é patológico, como no caso de São Paulo. Mais de 80% da população paulistana é estressado. Então, isso é normal. Será que o normal... Então, o normal é ser estressado. Será que isso é ser saudável? Está longe de ser saudável. O teste projetivo vai ter o ponto de vista do ser humano como ser humano único. Só você é assim, Natália. O teste projetivo tem essa peculiaridade, que pega você como você mesma. Então, o ideal é que você aplique os dois testes. Então, o ideal seria,
para verificar a personalidade. Você pega o IFP, que é um teste objetivo de personalidade, e você aplica o Rocha, que é um teste projetivo de personalidade. E se os dois baterem, beleza, certo? E vamos para, não sei se é uma novidade, mas que eu falei já para a Natália, que o método compreensivo do Exner, podemos dizer que a base de dados deles é de 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas. Então, tem gente do mundo todo, inclusive do Brasil. No Brasil. Então, o teste do Rocha, para o Exner, não deixou de ser teste projetivo, é um teste psicométrico. Porque todas as respostas possíveis estão lá. Uhum. Então, o Rocha deixou de ser um teste projetivo para ser um teste psicométrico. Então, aí é que está, gente. Então, voltando ao que eu estava falando antes, é preciso tomar cuidado para não ser radical. Uhum. Porque se só vale o científico, tchau, teste projetivo. Agora, se só vale o subjetivo, a clínica, tchau, teste psicométrico. Uhum. Agora, eu, como sou guloso, eu quero os dois, certo? Que aí você tem uma visão mais Cobertura global ampla. Uhum. do ser humano. É por aí. Próximo slide? Eu acho que já acabou. Né? Isso. Sim, são as referências. As referências, certo? Então, tem esse artigo do Pinto, Conceitos Fundamentais dos Métodos Projetivos, que aí eu peguei a segunda parte da aula, tá? Ok. Então, é isso. Então, vamos agora para o Rocha, propriamente dito? Vamos sim. Aqui, eu acredito que pelo tempo a gente ainda continua nesse link, mas Sim. quando for por volta de 10 horas, um intervalinho, né, Ricardo? Eu acho melhor ir até o link embora. O Depois link a gente embora. faz o... Isso. Eu acho mais Aí, prático. quando terminar o link, a gente faz um intervalo de 15 minutos? Isso, pode ser. Isso, tudo bem. A gente começa com introdução ao Rocha. Isso. Ok? É esse aqui. Ok, é esse aí. Desculpem. Bom, então, pelo que a Natália havia falado, vocês têm curiosidade sobre o teste de Rocha, é isso? Antes de mais nada, eu gostaria de ouvir vocês. Que tipo de curiosidade vocês têm sobre o Rocha? Se você puder colocar a tela inteira, por favor. Isso, claro. E aí, pessoal? Todo mundo que demandou aí, de certa forma, teve curiosidade. Natália, a gente podia estudar o Rocha. Lá na sala de testes a gente manuseou, né, alguma coisa das pranchas, e aí eu comentei que eu não tinha condições de transmitir, aí eu vi reclamações, mas né, era o que a gente tem mais curiosidade. Pode manifestar, fiquem à vontade aí, gente, por favor. Natália, bom dia. Bom Dia, dia. Ricardo. Bom dia. É assim, eu e a Rafa, a gente tem falado muito desse teste, né? Eu acho que a ideia, assim, pelo menos para mim, que me faz estar muito curioso para ele, é principalmente por ele ser usado muito nessa questão de serial killer, né? Nessa avaliação criminológica, aí, que é uma área que eu gosto muito, acho muito interessante. Então, a minha curiosidade é mais nisso mesmo, sabe? Desse uso direto dele, talvez até sem antes ter um outro contato com a pessoa que está sendo testada e já ir direto usando ele, tudo. Então, assim, eu queria entender melhor sobre essa questão também, sabe? De como que só ele de cara já é usado. Não é só ele que é usado, não. É ele mais alguns, tá? Uhum. Bom, vamos lá. Primeira coisa, Lucas, excelente questão. Antes de mais nada, Lucas, a gente nunca usa um único teste psicológico para dar diagnóstico, é no mínimo 2. Se os dois... no mínimo 2. Se os dois apontarem para a mesma direção, beleza.
Isso aumenta a nossa segurança. Ainda mais teste projetivo. Teste projetivo, o nível de correlação é de 30% a 50%. Então, do ponto de vista psicométrico, o teste projetivo é uma porcaria. Aí eu concordo com a turma americana e com a turma de Minas Gerais, porque agora o teste projetivo é para ser uma porcaria, porque você, Lucas, é bem diferente da Natália. E o teste projetivo pega a diferença, enquanto que o teste psicométrico pega semelhanças. Aí, eu acho que esse é o ponto. O outro ponto é o seguinte, Lucas, você assiste Watchmen, ou assistiu Watchmen, ou leu o gibi Watchmen? Não conheço. Não? Bom, tem na HBO Max tanto o filme Watchmen quanto a série Watchmen, que eles usam e abusam do Rocha, certo? Então, e do ponto de vista criminal. Também tem, bom, quem assiste, pesquisar hoje. Quem assiste essas séries. Ô, Lucas, rapidinho, eu acho que o Lucas, seu xará lá do 10º período, tem esse filme. Ele até, na época, ele compartilhou e me ofereceu, assim, né, Ricardo? Quando a gente estava comentando com a turma do ano passado, o Lucas Braga falou, o Watchmen, eu tenho esse filme e tal. É legal, sim. Interessante, bom saber. Vou procurar com ele. Inclusive, mostra como é que se mente na aplicação do Rocha. Isso no Watchmen filme. Agora tem o Watchmen série, que o autor, o Alan Moore, está muito bravo com a HBO, porque acabaram com a obra dele. Vai fazer o quê? Mas normal. Agora é que está. Que o Rocha virou cult, virou. Tanto é que tem até, na série Watchmen, tem um personagem de gibi chamado Rocha. Peraí. Tá dando para ver? Olha a máscara dele. É a prancha, né, Ricardo? É uma das pranchas. Ou aqui dá para ver melhor. É. A máscara é a mancha, né? Assim como se São tivesse... as manchas de tinta. Sim. E conforme ele vai mudando a expressão, as manchas de tinta vão se animando. Então, é o primeiro teste psicológico que virou personagem de gibi. Legal. E nas minhas aulas presenciais eu levo isso aqui para os alunos verem. Um dos alunos falou, sabe uma coisa, professor, eu dei vontade de pegar isso aí e sair correndo. Esses alunos nerds são terríveis. Vocês podem reparar que o professor também é nerd. Né? Bem provável que eu e a Rafa faríamos a mesma coisa. A gente tentou roubar as pranchas do Samuel quando ele mostrou a gente, mas ele foi mais esperto. Então, uma das alunas me perguntou quanto é que custa cada prancha, quer dizer, quanto é que custa as pranchas do Rocha. Aí eu fui ver no Google, só R$900. Então, gente, caso vocês roubem, vai dar para ganhar uma graninha, certo? Mas eu sugiro faz que isso vocês não, senão eu e o façam Samuel isso. vamos ser demitidos no ato. Porque a responsabilidade do armário de teste, né? Tem 2 jogos de prancha lá. É nossa. Então, mas já sabe que o valor é R$900, tá? 2 jogos, um meu e um da Rafa. Fechado. Então, bom, mas aí é que tá. De repente, nada impede de vocês tirarem xerox também. Aí sai bem mais barato. Ricardo, aproveitando essa deixa de brincadeira, para facilitar a aplicação do TAT, eu posso fazer um scan das pranchas para os meninos utilizarem na prática? Pode. Sim. Viu? Roque e turma, que me perguntaram essa semana.
Eu faço amanhã e segunda-feira vocês já vão ter acesso. Para facilitar a aplicação prática. Só que tem o seguinte, deixa eu avisar, que o TAT tem a ver com idade e sexo, né? Que Sim. São 40 pranchas, só que dependendo da idade e sexo, são sempre 20 pranchas. Isso, 10 na primeira aplicação, 10 na segunda aplicação. Isso. Tá? Na quarta-feira eu dei essa instrução e eles já têm basicamente a instrução. O HTP que eu vou ter que rever, a questão da normatização que você me comentou, né? Que eu vou até dar um jeito desse manual, dar uma passeada aqui em casa. Mas aí vamos fazer os scans das pranchas do TAT, eu escanearei todas, inclusive com a descrição, para que vocês saibam qual que é o código de cada uma, só para facilitar a reprodução, porque eu convidei os meninos a aplicarem para praticar. Eu tô imitando a Bianca, Ricardo. Então, mas só para te dar um toque, eu acho melhor te mandar o slide que tem o manual, porque o manual mesmo fica comigo, já que eu uso a HTP direto, certo? É verdade. Não, tudo bem, então. Se você tiver, melhor ainda. Então, mas basicamente, então, porque por e-mail eu sei que dá para ir as pranchas que eu dou aula, certo? Porque é muito pesado pelo WhatsApp. Agora, pelo e-mail, acho que dá para ir. Tá? Bom, então, colocando... Alguém mais tem alguma dúvida? Ah, sim, eu não respondi a pergunta do Lucas, que é o seguinte: o Lucas, ele viu o Rocha por questões jurídicas, mas o Rocha é um teste que serve para característica para verificar a personalidade, independente de ser jurídico ou não. É que ela tem mais, podemos dizer, mais marketing na área jurídica, ainda mais com esse lance de CSI, Watchmen, etc, etc, etc. Inclusive, no Watchmen, o personagem Rocha, que eu mostrei, ele só é psicótico, certo? Adora matar pessoa. Enfim, uma maravilha. Então, aí é que está. Então, essa prancha também tem a ver, evidentemente, com agressividade, mas não é só o Rocha. Como vocês podem ver, o próprio palográfico também mede agressividade, o PMK também mede agressividade. Então, de repente, e o Rocha também pode medir agressividade. Então, de repente, qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Mas voltando para o Rocha, é um teste de personalidade, então mostra também como que pode ser a personalidade da pessoa, se ela é intratensivo, segundo a escola francesa do Rocha, pode ser introversivo, pode ser ambigual, ou seja, tem as duas características, intro e extro, e pode ser também coartado. Coartado é aquela pessoa mais, utilizando o português, claro, travada, sabe? Aquela pessoa super travada. Esse seria o coartado. Ricardo, só um minutinho. Se acabar esse link, a gente vai dar 15 minutos para entrar no quarto, ok? Tudo bem. Falta quanto tempo? Tá quase acabando, tá no último minuto. Já? Uhum. Nossa, 40 minutos, então. Porque a gente nem entrou ainda no nosso. Mas eu quero comentar que a gente vai dar um tempo, né? Isso. O pessoal beber água e ir ao banheiro.